Eu vou mostrar um pouquinho a trajetória dessas minhas crianças. Então, vou falar um pouquinho, né, de algumas crianças que eu recebo lá na unidade de queimados. Essa foi uma criança de 2 anos, foi vítima de queimadura com água do cuscuz, ela atingiu o tronco, né, e isso aconteceu quando a mãe estava fazendo um almoço para a família, né, ela já tinha, a diurese foi presente, o cartão de vacina direitinho, e ela chegou bem para nós. Essa outra criança foi uma criança que foi queimada por chamas, né? Você vê que atingiu o tórax, o abdômen, o membro superior esquerdo, o membro inferior esquerdo. Ela estava com um vestido de poliéster, então o poliéster é um tecido sintético, então isso espalhou rápido a chama, né? O fogo na criança e colou esse tecido nela, né? Então a queimadura ela foi bem profunda e durou muito tempo o contato térmico com a pele, né? Ela já tinha feito 2 litros de soro no serviço de origem, e quando chegou para a gente, ela ainda fez mais 500. Essa aqui foi outra criança, 5 anos, foi vítima de queimadura por explosão de gás de cozinha, chegou extremamente grave para nós na emergência. E essa foi outra criança que foi vítima de queimadura elétrica, né? No fio de poste, que aqui tem muito costume de empinar pipa, e essa criança estava junto e teve essa queimadura horrorosa, né? E essa criança foi a óbito. Então, a queimadura, né, para a gente é muito comum em crianças, né? É muito comum nos lactentes, a gente tem uma percentagem maior no sexo masculino. A gente vê que 71% dos casos, elas ocorrem por escaldadura, né? Mas a gente também tem solos aquecidos, fogo, explosão, eletricidade, mas o cargo-chefe, né, é por água quente, leite quente, café, né? 60% dos casos acontecem em casa e na cozinha, e 50% dos casos estão junto com a mãe, né? E apenas 5% é com outro acompanhante. Em mais de 45% dos casos, acomete menos de 10% da superfície corpórea, e 10% a mais de 50% é de segundo grau. O bom é que 70% recebe alta nos primeiros 15 dias, e raramente tem um internamento por mais de um mês. Geralmente, quando a criança ela sofre uma queimadura, ela sofre alterações locais, alterações sistêmicas e alterações metabólicas, né? Dessas alterações locais, você vai ter uma reação local dessa ferida pela energia térmica, e isso causa várias desnaturações e coagulações de proteínas, e isso vai destruir o tecido. Por outro lado, você tem uma resposta sistêmica com liberação de mediadores vasoativos, e isso vai levar a um maior aumento da permeabilidade capilar, com extravasamento de fluido para o espaço intersticial, né? E você tem, posteriormente, uma resposta metabólica. Essas crianças desenvolvem uma resposta hipermetabólica, duradoura, com muito gasto energético e de proteólise importante. E isso é importante para a gente ver o quanto é necessário a parte do tratamento. Quando a gente fala de criança queimada, a gente precisa prestar atenção nas condições que podem levar ao risco de vida dessa criança. Então, uma dessas é a hipóxia, né, a queimadura inalatória, que pode levar a edema de glote, anafilaxia, a inalação de gases tóxicos, que é importantíssimo a gente avaliar nas primeiras 24 horas, o choque, né, o choque hipovolêmico, que pode aumentar a mortalidade nas primeiras 24 horas, e a sepsemia, que após o 3º dia a gente tem que começar a prestar mais atenção, e aí vai durar durante toda essa evolução. Quando a gente chega com uma criança queimada, né, na emergência, a gente precisa entender, né, se eu dou conta daquela queimadura ali na minha unidade, ou eu vou precisar realmente transferir ela para uma unidade de especialidade, uma unidade de queimados, né? E aí, se a queimadura ela tem mais de 10% de área queimada, se é uma queimadura mais de 10% de segundo grau, né? Qualquer de 3º grau, queimadura em rosto, em mãos, em pés, regiões genitais, períneo ou grandes articulações,
queimaduras circunferenciais, queimaduras químicas, queimaduras elétricas, lesão inalatória e comorbidades associadas, é importantíssimo que a gente transfira essa criança para uma unidade de queimados. Quando a gente precisa entender, quando a gente está falando de queimaduras, a gente precisa classificar essa queimadura, né, se é primeiro, segundo, terceiro, em alguns locais, hoje em dia, nem fala mais de quarto grau, tá? Mas a gente tem, geralmente, as queimaduras de primeiro grau são aquelas superficiais, como a queimadura solar, ela atinge só uma epiderme, ela não forma bolhas, ela é bastante dolorosa, ela quando você pressiona, ela fica pálida, geralmente cicatriza em menos de uma semana e não deixa cicatrizes. A de segundo grau, a gente já pode dividir ela em um segundo grau superficial e um segundo grau profundo. No segundo grau superficial, a gente já começa a presença das bolhas, elas ainda são dolorosas, são bastante vermelhas e são mais úmidas, e ainda elas não deixam cicatrizes. A profunda, a gente já vê um pouquinho mais a presença de bolhas, né? Bolhas saem com mais facilidade. As lesões, elas podem ser um pouco mais úmidas ou secas, né? E ela é meia esbranquiçada. E ela, pela sua profundidade, ela já começa a deixar algumas cicatrizes hipertróficas. A de terceiro grau, elas já não são dolorosas, né? Você vê que ela é um branco acinzentado, algo mais pálido, né? Ela não empalidece a pressão, ela não desenvolve bolhas e geralmente ela deixa cicatrizes, e essas regiões elas geralmente não são dolorosas. E a de quarto grau é aquela que a gente já atinge o tecido celular subcutâneo, os músculos e até os ossos. Aqui a gente tem, né, se você observar na figura, você consegue analisar que existem algumas áreas mais avermelhadas e algumas áreas mais esbranquiçadas. Então, essas áreas mais avermelhadas são áreas de segundo grau superficial, e as áreas mais esbranquiçadas, a gente já encontra um pouquinho de segundo grau profundo. Aqui, a gente vê que na parte periférica, a gente encontra a parte avermelhada, que seria de segundo grau superficial. Junto dela, a gente vê umas áreas esbranquiçadas, que é de segundo grau profundo, mas lá no centro, um pouquinho mais amarelada, a gente encontra uma de terceiro grau. Aqui a gente observa também a segundo grau superficial avermelhada, tem umas áreas mais esbranquiçadas ao redor, que é o segundo grau profundo, e lá no meio tem uma mais mais amarelada, que seria a de terceiro grau. E aqui a de quarto grau. Como também, e a gente às vezes, assim, quando chega as lesões, a gente também não a gente tem um pouco que a gente pode estar vendo agora naquele momento, uma de segundo grau superficial, mas essa de superficial ela pode aprofundar, como uma de segundo grau pode se aprofundar para um de terceiro grau. Isso vai depender se o tecido está bem perfundido, se a criança está bem hidratada, se tem um tecido infectado. Então, essas próprias feridas elas podem mudar um pouquinho de uma para outra. E quando a gente tem uma criança, né, com a ferida, a gente precisa calcular, né, a extensão dessa lesão. Então, a gente tem a regra dos 9, que no nosso serviço, a gente não usa muito essa regra dos 9. A gente tem a regra da palma da mão, né, que é a mãozinha toda fechadinha, contando com os dedos, a gente conta que é a palma da mão da criança, certo? Corresponde a 1%. E geralmente a gente utiliza a regra das palmas da mão naquelas lesões de queimadura salteada, né? Que aí a gente tem um pedaço de um canto, um pedaço do outro, e a gente vai pegando a mãozinha da criança e vai calculando mais ou menos a quantidade de área corpórea. Aqui a gente usa mais a de Lund e Brown, que ela é melhor porque ela é de acordo com a faixa etária da criança, e de acordo com a faixa etária da criança, a gente vai ver a quantidade de área corpórea de acordo com a coxa, a cabeça, que vai mudando de idade para o outro. Também a gente usa muito esse aplicativo, o Airborne. Esse aplicativo a gente usou bastante, né? Usa e ajuda muito.
Nele a gente coloca a idade, o peso da criança, a altura, né? E aí a gente pinta essa criança, né? E aí ele vai calcular a quantidade de área corporal queimada, até calcula o Parkland e calcula o Carvajal. Aqui mais ou menos mostrando, né, como a gente faz, né, aquela foto inicial, a gente pintou e deu mais ou menos 14,8% de superfície corporal queimada, 15%. Né? Aqui foi uma comparação que essa é uma ficha nossa que a gente utiliza, uma ficha padrão do Hospital da Restauração. A criança chega para fazer o curativo e a gente desenha, né, a área queimada. No nosso desenho, essa área queimada deu mais ou menos 25,5%. E aí, a gente colocou no aplicativo e ele deu mais ou menos 28%. Então, a diferença foi muito pouca e geralmente é o que a gente utiliza. E aí, quando essa criança chega, né, a gente tem aquele atendimento que a gente pode fazer o atendimento inicial, né, onde aconteceu a queimadura, né, que aí, e o atendimento no hospital. Então, o atendimento num domicílio ou no local, né, a gente tem que remover aquela fonte de calor o mais rápido possível. Se for em chamas, colocar um cobertor e tem aquela regra para, deita e rola, né? Se for necessário colocar, lavar com água corrente fria, geralmente são as queimaduras nessas para lavar com água quente, água fria, ela tem que ser em pequenas lesões, geralmente de 20 a 30 minutos. Evitar colocar o gelo, porque o gelo vai causar vasoconstricção e aí vai causar mais hiperperfusão para aquela região, que é isso que a gente não quer. Retirar roupas, retirar joias, né? Porque a gente sabe que o processo da queimadura, ela pode levar a edema, e aí vai dificultar mais ainda a gente tirar joias, né? Se for alguma queimadura química, a gente tem que irrigar bastante, por exemplo, em região ocular, lavar bastante, né, com soro fisiológico, né? Administração de fluidos, geralmente, se o tempo para o transportar for menor do que 1 hora, geralmente não é necessário, e dá um analgésico. O que a gente não pode fazer, né? Não passar produtos nessas lesões, não precisa estourar as bolhas naquele momento, não passar gelo e não provocar os vômitos. E quando essa criança chega na emergência, no hospital, a gente vai fazer o atendimento como qualquer criança em atendimento de trauma, né? Então, nós vamos seguir o protocolo do ABCDE, mas lógico que a gente vai levar em consideração algumas particularidades numa criança queimada. Por exemplo, essa criança chegou na nossa emergência realmente uma vítima de água, né? O rosto dessa criança estava bastante edemaciado e o pessoal da emergência ficou extremamente preocupado dessa criança evoluir com o desconforto respiratório, né? E resolveram entubar essa criança. Como também, então, a gente precisa pensar, né? Que queimaduras em rosto, queimaduras na boca, no pescoço, queimaduras por inalação, então, escarro carbonáceo, fuligem pelos nasais, uso de musculatura acessória, se você escuta algum estridor, tosse importante, dificuldade respiratória, edema de face de aparecimento rápido. Então, muitas vezes, nesse momento, você precisa realmente, né, proteger essa via aérea dessa criança, né? E aí você vai para o B, né? Vai dar o suporte de oxigênio, você vai entubar essa criança e pensar sempre que se você tiver alguma queimadura torácica, né, na profunda, e se for circunferencial, você realmente vai precisar fazer a escarotomia para poder essa criança ter melhor expansibilidade torácica. Na circulação, você vai checar os pulsos, ver a cor, ver a pressão, você vai precisar ter acesso venoso, 2 acessos venosos calebrosos. E pode colocar esse acesso na área queimada? Pode, não tem problema nenhum. Vários trabalhos dizem que não tem problema de usar o acesso na área queimada. Considerar o acesso venoso central e, muito importante, principalmente nas extremidades, checar o pulso, né, distal, ver se tem um retorno capilar, porque em algumas necessidades pode evoluir com a síndrome compartimental e você vai ter que realmente fazer aquela escarotomia.
No D, você vai ver a parte neurológica, né? E no E, você vai expor esse paciente. Então, você vai tirar a roupa, os objetos, você vai ter que fazer esse controle térmico. A gente sabe que em criança, queimadas, ela tem um risco muito maior de ter hipotermia. Então, você tem que aquecer essa criança, né? Checar as lesões circulares para ver se vai fazer a escarotomia e calcular a superfície corpórea, porque é importantíssimo para a gente para fazer a fluidoterapia. Lógico que em todo nesse processo, à medida que você está fazendo a BCDE, você precisa passar também para avaliação secundária para ver que muitas crianças vítimas de queimadura, ela não só tem queimadura, né? Ela tem outras lesões associadas, ela pode ter fraturas, luxações, né? Você precisa procurar a causa dessa queimadura, se foi ambiente fechado, se inalou fumaça, se teve participação de agentes químicos, teve um trauma associado, se a criança tem alguma doença pré-existente, se usa algum medicamento, faz alguma energia e a questão da vacinação. Algumas particularidades que é importante a gente pensar, né? Quando a gente tem uma lesão de face, né, principalmente quando atinge os olhos, a gente precisa examinar esse olho, né? A gente precisa ver se tem lesão de córnea. E muito importante também é quando esses cílios, eles são queimados, né? Porque o próprio cílio, ele pode ser um objeto perfurante. E aí, muitas vezes, pode perfurar aquela córnea, então a gente precisa limpar esse olho adequadamente, precisa fazer um exame oftalmológico adequado para proteger o olho dessas crianças. Outra coisa importante, principalmente de face, né, queimadura de face, é o pavilhão auricular, né? A gente sabe que o pavilhão auricular, ele tem pouca perfusão, né? Então, a gente precisa fazer curativos adequadamente, a gente precisa avaliar essas crianças continuamente para evitar que desenvolvam uma condrite supurativa. Essa criança, por exemplo, foi outra criança que se queimou, né, por chamas e estava com um vestido. Você vê que ela atingiu o tórax, né, importante, e ela atingiu todo o tórax, então ela teve uma lesão circunferencial e foi necessário fazer a escarotomia nessa criança para poder realmente melhorar essa expansibilidade torácica. Outra importância é a queimadura infligida, né? As queimaduras que são tensionais, as queimaduras que faz a gente pensar em abuso, né? Essa criança, por exemplo, foi uma queimadura na hora de colocar a criança para tomar um banho numa banheira, né? Então, muitas vezes, coloca a criança, o pezinho, e ela acabou se queimando. As queimaduras elétricas, ela tem uma particularidade, né? Que é assim, nem tudo que você vê realmente é a queimadura elétrica, né? A queimadura, ela destrói muito por dentro o osso, o músculo, ele é um condutor térmico, então essa lesão, ela vai de dentro para fora, então ela vai destruindo todo o processo, então a gente espera que mais ou menos até uns 15 dias ela se restaure, né, e a gente tenha mais ou menos o quanto foi danificado aquele tecido. Essa criança mesmo foi uma queimadura elétrica, né? Você vê que entrou, né? E percorreu todo o corpo dessa criança, né? Fazendo um feixe, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque ela é uma queimadura que ela pode causar crises convulsivas, arritmias cardíacas, porque ela entra realmente no corpo e altera muitas coisas. Principalmente nas queimaduras elétricas, é importante a gente fazer uma avaliação cardiológica, né? O eletro, solicitar CPK, CPKMB, a função renal, exatamente com 24, 48 horas, para a gente ver como essas crianças elas têm essa destruição muscular e pode causar essas arritmias. Importantíssimo, né, de tudo que a gente falou até agora, né, é a hidratação dessas crianças queimadas. O que a gente usa muito é a fórmula de Parkland, né? Geralmente a fórmula de Parkland, a gente utiliza muito para acima de 10% da área queimada. A gente pode usar soro fisiológico, ringa lactato, de preferência o ringa lactato. Nós usamos 4 ml por peso vezes a superfície corpórea.
geralmente 50% nas primeiras 8 horas e 50% nas próximas 16 horas, mais a manutenção do holiday, 1/3 nas 8 horas e 2/3 nas 16. E sempre a gente tem que avaliar, né, nessas primeiras 24 horas, como essa criança vai ficar com estabilidade hemodinâmica, avaliar a diurese dessa criança, se ela está fazendo 1 ml quilo-hora, o nível de consciência, a pressão, monitorar essa glicemia, tá? Mas muitos trabalhos, eles já começam a questionar se realmente os 4 ml é realmente necessário. Se a gente poderia fazer 3, se a gente poderia fazer 2, ou poderia fazer menos, né? Aqui é só para lembrar que tudo que a gente vai contar desde o momento da queimadura e não da hora que ela chega no serviço. Então, tudo que ela foi feita, desde o momento que ela foi queimada até o momento do seu atendimento, tem que descontar pela fórmula de Parkland. Esse trabalho, né, foi em 2024, né, ele fala exatamente, né, o que nós sabemos, o que não sabemos, né, sobre a queimaduras em crianças em fluidoterapia. E esse é um trabalho, né, que foi feito em 407 crianças com menos de 16 anos, que foram internadas em 57 centros na Alemanha, na Áustria e na Suíça. O maior mecanismo de queimadura foi por escaldadura. Mais ou menos, eles tinham uns 20% de área queimada, e dessas 7 tiveram óbitos, né? Usaram a fórmula de Parkland, de 4 ml por quilo, com a manutenção, né? E observou que 86% desses pacientes, eles receberam menos volume do que o calculado pelo Parkland. Então, eles refletiram, né? E viram que o uso desse menos fluido foi muito mais frequente, né? O uso do fluido em excesso, ele esteve associado a maior tempo de internação. O menos fluido não aumentou a mortalidade e pode reduzir os dias de internação. Que esses pacientes morreram porque realmente tinham mais de 82% de área queimada, morreram por outras causas, né? Sepse, pneumonia, trauma inalatório, e morreu também porque teve maior volume de fluido recebido, né? Então, e aí esse trabalho deixa um questionamento, né? Se realmente a gente precisa fazer tanto, né? Os 4 ml por quilo, né? Do Parkland, ou se a gente pode tatear, né? Avaliando a diurese dessa criança e vendo realmente se a gente pode ir diminuindo o Parkland. Esse outro trabalho, exatamente, ele foi um estudo, né? Um estudo piloto, que ele trabalhou, ele usou 2 ml por quilo da superfície corpórea da fórmula de Parkland durante as 24 horas. E ele foi ajustando de acordo com a produção de urina. E aí, nesse trabalho, 10 crianças tiveram uma boa resposta com a diurese de 1,66. Então, é um trabalho ainda muito pouco, mas que a gente vê que ainda tem muitas coisas ainda para aprofundar sobre esse assunto. Lembrando, né, que eu, como falei, crianças menores de 5 anos, crianças com menos de 20 quilos, né, eles podem ter muito risco de causar hipoglicemia, então é importante a gente usar o soro glicosado a 5%, e em queimaduras elétricas, por muita destruição muscular, pelo risco de mioglobinúria, a gente tem que tentar deixar pelo menos uma diurese de 2 ml quilo-hora. Desses pacientes queimados, é importantíssima essa nutrição, né? A gente percebe que eles alimentam muito pouco por via oral, então, quando eles chegam com mais de 15%, 20% de área queimada, a gente instala uma sonda nasointeral nessa criança e oferece uma dieta hiperproteica e hipercalórica, porque realmente essas crianças, elas têm uma destruição muscular importante. E aí, fica com toda a suplementação de zinco, B, vitamina C e vitamina D. Analgesia nessas crianças é uma analgesia importantíssima, ela é uma analgesia individualizada, multimodal, né? Você avalia tanto a dor basal, como você vai avaliar a dor do procedimento. Geralmente a gente usa paracetamol, dipirona e anti-inflamatório, e para as dores moderadas a graves a gente faz opioides. E no nosso serviço lá eles respondem muito bem a dipirona. E em alguns casos, geralmente pós-curativo, que eles chegam
quando acaba o procedimento anestésico, eles sentem muito dor, aí a gente faz umas doses de morfina. No procedimento, né, na hora do curativo, que eles são sedados, a gente usa muito os benzodiazepínicos com a ketamina. Então, geralmente a gente usa nas escalas, né? Começamos de pirona, ou paracetamol, ou ibuprofeno, associamos um cetoprofeno e fazemos do opioide a morfina, se necessário. Outras medicações, a gente faz um protetor gástrico, né? Geralmente para evitar as úlceras de estresse. Beta-bloqueadores, muitos trabalhos eles falam que é importante para diminuir esse gasto energético, porque, como eu falei no início da aula, existe uma resposta hipermetabólica, então o uso desse beta-bloqueador, ele dá uma diminuída, né, na frequência cardíaca, no gasto calórico, né, mas nós, no nosso serviço, a gente não usa muito esses beta-bloqueadores, né? Antihistamínicos, eles são importantíssimos. As crianças, no processo de cicatrização, elas se queixam muito de prurido, e aí a gente faz, geralmente, uma desclofenamina. Essas crianças que passam muito tempo, né? Às vezes tem crianças que passam 2 meses, 3 meses, elas passam a ter alteração do humor, elas ficam com humor depressivo, elas têm uma dor, começa a ter um aumento de dores crônicas, e aí a gente associa geralmente a amitriptilina, e às vezes até faz uns benzodiazepínicos para essas crianças. E sempre a gente precisa avaliar a questão da vacinação, né? Se as crianças foram vacinadas ou não, para fazer a antitetânica. Aqui esse trabalho, né, ele foi exatamente para ver a segurança e a efetividade do propanolol para reduzir essa resposta hipermetabólica. E aí esse trabalho ele fala realmente que é bom, porque principalmente em crianças que têm mais de 20% a 30% de áreas queimadas, né, eles tiveram boa resposta, né, numa dose de 1 a 4, que você vai tateando, até você conseguir reduzir de 15% a 20% dessa frequência cardíaca basal, tá? Quando é que eu devo usar antibiótico nesses pacientes queimados, né? Não devemos usar logo no início, né? No nosso serviço, a gente recebe alguns pacientes com uso de antibióticos, mas geralmente a gente tira, né? Porque existem algumas indicações que a gente faz o antibiótico, né? Por exemplo, nessa figura, a gente vê uma mudança na coloração da lesão, por isso que em todo momento de curativo, o pediatra, ele está lá junto, né? Está lá junto com o cirurgião geral, né? Tem um anestesista junto com a gente, tem um fisioterapeuta no momento dos curativos, e aí a gente vai sempre analisar se houve uma mudança na coloração da lesão, se está com desenvolvimento de uma celulite, se aquela lesão aprofundou bastante, está com o odor fétido, né? Era uma lesão seca e agora tem uma lesão molhada, úmida. A coloração ficou hemorrágica, tem pontos avermelhados pela lesão e realmente uma piora da dor. Então, deixar aqui, né, que na maioria dos casos a gente não precisa fazer profilaxia para os pacientes queimados, porque um dos principais problemas é a resistência, né? E que quando a gente vai precisar realmente usar, a gente perde as opções, né? Então, a gente não deve usar, até porque febre, geralmente nessas crianças, é esperado até os primeiros 3 dias da queimadura, por toda a resposta metabólica dela, né? A gente sempre tem que avaliar a ferida em todos os curativos. Se está em febre, principalmente nas crianças, né? A gente avaliar outros focos de infecção, se é um resfriado, por exemplo. E a gente lembrar que o principal agente para a gente é o estafilococcus e depois os enterococos. E após o 5º dia, a gente vai começar a pensar nos gram-negativos. E à medida que essa criança vai sendo internada, a gente vai pensando nos fungos. Aqui a gente mostra, né, que, assim, no UpToDate, né, ele mostra nos primeiros momentos, a gente vai pensar em streptostáfilo, nos gram-positivos, e após o 5º dia, a gente já vai começar a pensar nos gram-negativos. Esse é um trabalho exatamente, né, que foi um estudo descritivo, né, de 2015 a 2021, que ele mostra que na corrente sanguínea,
a participação foi maior das bactérias gram-positivas, para depois vir as bactérias gram-negativas e, posteriormente, os fungos, e que na ferida, 86% a gente encontrava bactérias gram-negativas. E aqui um pouquinho, eu queria falar um caso, né, de uma paciente nossa, da nossa enfermaria. Ela tinha 10 anos de idade, que eu falei lá no início, que ela se queimou por umas chamas, né, que atingiu, né, ela chegou no dia 12 de setembro, e o primeiro curativo dela foi no dia 13, a gente calculou mais ou menos 28% de área queimada, iniciou a dieta por sonda nasogástrica, solicitou um acesso venoso, feito 1.000 ml, né, 500 ml 2 vezes, começou omeprazol, deixou dipirona fixa e morfina se necessário. No final do segundo dia, ela começou a ter febre, 38 graus, e no terceiro dia, ela já evoluiu com aquelas pioras das lesões, né? Você vê como eram as lesões, e as lesões começaram a piorar, né? As lesões começaram a ter presença de secreção, as lesões começaram a ter odor, né? A gente já começa a observar algumas colorações hemorrágicas, né? Nessa lesão. Apesar de o leuco não ter tanta alteração, ela já tinha uma albumina de 2,6, tinha um sódio de 128, e a gente achou melhor iniciar a cefepime para ela e começou a correção de sódio. Ela passou pelo menos 48 horas sem febre, mas voltou a ter febre, teve uma piora do leuco, o leuco foi para 20.500, a hemoglobina caiu para 9,7 e a albumina caiu para 2,3. Então, a gente associou a micacina ao esquema, né? Então, estava fazendo cefepime amica e começamos a reposição de albumina. Entre o 5º ao 9º dia, mesmo com essa associação, ela persistiu com febre, né? Piora das lesões, piora do leuco, né? A ferida feia, né? Suja. E aí a gente associou vancomicina a vancomicina ao esquema, iniciou cetoprofeno e começou a fazer o diazepam para ela dormir à noite e fez um concentrado de hemácias. Do 9º ao 5º dia, a ferida ela aprofundou tanto, né, que ela começou a apresentar sangramento ativo pelo curativo, e aí o cirurgião de plantão precisou fazer uma sutura de emergência para uma sutura hemostática. Ela precisou fazer novo concentrado de hemácias. Não melhorou, mas no 20º dia de internamento, ela começou a ter febre, começou a ter piora do leuco, e aí a dor persistiu, e a gente associou o meropenem ao esquema e começamos a amitriptilina também para ela. No 38º dia de internamento, entre o 20º e o 38º, ela estava bem, mas no 38º ela piorou febre, piorou do desconforto respiratório, desceu para a emergência, precisou ser entubada, precisou sedação contínua, droga vasoativa, evoluiu com injúria renal aguda, foi para a UTI pediátrica, mas respondeu super bem ao tratamento. A hemocultura deu positiva para pseudomonas, né? Sensível ao cipro e agente. A gente fez polimexina B e cipro. Ela respondeu super bem. No 53º dia de internamento, foi para a enfermaria. No 58º, a gente fez um enxerto. E no 65º, ela recebeu alta hospitalar. Então, e daí essa criança, ela continua sendo acompanhada conosco, vai para o ambulatório, fisioterapia e acompanhamento. E aqui um pouquinho no nosso dia a dia, né? A nossa alegria das nossas crianças, e a minha equipe, que sou eu e mais 2, que a gente trabalha na pediatria. Obrigada. Olha, Ana, não deu nem tempo quase de você terminar e a gente já tem mãozinha levantada, mãozinhas aplaudindo, todo mundo adorou o conteúdo que você trouxe aqui para nós, né, Joca, né, Vida? Que maravilha, né, cara? Eu já estava comentando aqui fora, sabe, Ana? Que aula, que casuística tua.
em alguns momentos ele me sentia ali como se estivesse atendendo junto, assim, conseguisse trazer, me sentir ali no próprio atendimento ali também, muito legal, e que bacana como vocês têm um cuidado, assim, de bater as fotos, de acompanhar também, assim, né, sabe que às vezes eu atendo os pacientes, assim, eu digo, poxa, que caso legal, eu não gravei nada, assim, né, passou, assim, eu trabalho muito com ultrassom, sabe, Ana? A beira-leito, e às vezes eu faço aquelas imagens, assim, no meio da coisa, eu digo, poxa, não salvei aquela imagem, assim, eu fico tão chateado, e como tu tem tudo isso tão gravadinho, assim, tão bonitinho, muita organização mesmo, parabéns, eu realmente fiquei encantado, assim, com a aula, adorei, depois quero, ainda bem que a gente gravou para eu poder assistir de novo. Que bom. João? Você, Joca. Sou eu? Joca, presidente, por favor, né? Você é o João, acho que você levantou primeiro que bota o João. Já tô até com vergonha agora de ter falado antes do presidente, por favor. Bem pelo contrário, eu até ia dizer o seguinte, eu que não trabalho com queimados, eu trabalhava há 300 anos atrás com um outro caso, quando o João era meu chefe lá na UTI da PUC, né? Então, assim, e ele é bem mais velho que eu, então ele deve ter uma casuística gigante, mas assim, que legal rever alguns conceitos. Eu só não entendi uma coisa que eu vou deixar eu te perguntar em seguida, mas eu tenho certeza que o João é um cara aqui do nosso meio que tem uma experiência gigante com queimados ali no pronto-socorro, acho que vale a pena ele dar um pitaco. Por que a maioria ou o segundo grupo mais prevalente de infecção na ferida são os gram-negativos? Veja, nas casuísticas nossas, primeiro vem os grãos positivos, né? E aí, pelo internamento hospitalar, começa a vir as bactérias lá hospitalares mesmo, né? E a gente começa a ver a presença de pseudomônias nessas feridas. Porque eu lembrava disso, né? E assim, as nossas feridas aqui, que não são de queimaduras, mas às vezes são extensas, são basicamente gram positivo, por isso que... Pois a da gente dá muito gram negativo. Pois é. Mas bem. João, contigo, tu que é o dono dos queimados aí. Na verdade, eu não sou dono de queimado, coisa nenhuma. Mas assim como tu, Ana, a gente tem um know-how e uma experiência de queimados muito extensa, tá? A gente tem uma unidade de trauma no hospital que eu trabalho, no qual eu faço plantão, e nesse hospital, além dos traumas crânioencefálicos, traumas abdominais, nós somos a referência para o sul do país, de uma maneira geral, em pacientes queimados, tá? Então, nós temos sempre, nossa unidade tem 8 leitos, e a gente tem basicamente, se não todos os leitos com queimados, que é pela sazonalidade, né? Mas com muita frequência a unidade é uma unidade de queimados. Mas é uma unidade de terapia intensiva. Uhum. Eu queria fazer algumas considerações, assim. Primeiro, em relação ao Parkland. O que eu penso e o que a gente vê no nosso dia a dia? Que quando o Parkland não funciona adequadamente para mais ou para menos, porque, na verdade, nós somos referenciados, talvez o teu hospital também, né? Os Sim. pacientes chegam, né? E não começam necessariamente o tratamento na tua emergência. É que há erro de cálculo. A maioria das vezes há um erro de cálculo impressionante. A gente fala de queimadura na grande maioria dos nossos congressos e há um erro de cálculo impressionante. Mesmo depois do e-burning, a gente incentiva muito o uso do e-burning, porque ele nos dá uma estimativa muito legal e mais precisa, né? Então, o erro de cálculo acontece muito. A gente usa o Parkland de forma sistemática. Nós utilizamos, sim, a diurese na sequência, então, para controle, né? Assim, o passo a passo que tu fizeste é mais ou menos semelhante ao que a gente faz em relação a toda essa questão de ressuscitação e não uso de antibiótico. E coisas que eu acho que tem que ficar muito claro para quem atende queimado é a grande resposta inflamatória sistêmica que esses pacientes fazem. Então, eles fazem um quadro muito severo, principalmente se eu pegar um grande queimado, né? Eles fazem um quadro inicial muito severo e que simula uma sepse. E é a hora que as pessoas enchem de antibiótico e na verdade, está tudo errado, né? Porque daí a gente perde o time de realmente, na hora de precisar de antibiótico, fazer. Quanto ao tipo de colonização, Joca, então, respondendo, a mesma coisa funciona. A gente sempre, nossa droga de escolha inicial é cefepime, quando a gente acha que tem infecção, mas a grande maioria das vezes coloniza com gram negativo.
Tá? Uhum. A Pseudomonas é o vilão mais frequente, depois a gente tem, eventualmente, Tentrofomona, que é mais raro, mas acineto, quando o paciente vai ficando mais tempo. Acho que essa colonização, claro que a gente usa muito em função do nosso padrão de cultura, a cultura do nosso serviço, né? Nós somos guiados basicamente por isso, o controle de infecção funciona extremamente bem nesse aspecto. O que eu quero defender aqui, que eu vi que no teu serviço não usa muito, é defender com garras, unhas e garras, dentes, é o uso do propranolol. A gente usa muito e com uma tranquilidade. A gente consegue baixar muito o metabolismo desses pacientes, essa síndrome parasimpática melhora demais, e a gente evita muito o uso precoce de antibiótico, porque esses pacientes fazem muita febre, muita taquicardia, então a gente estabelece o alvo de frequência cardíaca e a gente escalona propranolol. Então, nossos queimados, praticamente todos usam propranolol, praticamente todos. É muito raro a gente pegar cara, não sei aquele queimado ali que veio 5% e que não vai evoluir para nada, mas o paciente grande queimado a gente usa com muita frequência. A outra coisa que eu quero pontuar e que eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco e queria ouvir a tua experiência é o controle do prurido, porque isso é uma coisa enlouquecedora. A partir do momento que começa a tratar as queimaduras, os pacientes têm uma queixa constante de prurido, ou seja, pela própria queimadura ou pelo próprio curativo que a gente coloca, os curativos de longa duração, que vão saturando, e a gente precisa fazer controle desse prurido, então a gente tem um esquema de escalonamento de como que a gente faz o tratamento do prurido nesses pacientes, né? Então, eu acho que eu poderia falar mais, mas eu vou ficar quieto, porque senão eu vou falar mais. A gente pode ir conversando um pouquinho. Do prurido, realmente, a gente usa lá, né, um serviço público, né, pelo SUS. O que a gente tem é o Polaramine, né, que é a disclofenaramina, e a gente usa até uma dose um pouquinho maior, né, a dose, porque realmente eles sentem muito prurido. E aí, quando a gente consegue, a gente faz, porque a gente vê que é uma resposta um pouquinho melhor, e vai adicionando outros, né? Mas a maioria, eles respondem, a gente lá mesmo, a maioria respondem a disclofenaramina ou o Ixizine. Realmente respondem. Agora, alguns têm um prurido intenso que a gente precisa retirar o curativo. Tem uns que a gente precisa, acho que é a reação ao medicamento, e aí a gente tem que retirar o curativo, refazer de outro jeito, porque realmente eles têm muito prurido. Nós temos um escalonamento bem determinado. A gente começa sempre com Dexclor. A minha UTI também é de rede pública, tá? A gente começa sempre com dexclorfenaramina, então usando o antihistamínico de primeira geração. Aí a gente mantém o Dexclor na sua dose máxima, também otimizamos muito. Aí na sequência a gente associa a loratadina como um antihistamínico de segunda geração. E na terceira escala a gente utiliza, isso também a gabapentina. Então a gabapentina utilizado. Essa é a nossa sequência. A gabapentina inicia uma vez ao dia, 2 e vai a 3 vezes ao dia, na dose de 5 miligramas por dose. E vai escalonando. Quando a gente chega nesse patamar, a grande maioria a gente consegue segurar. Mas tem uns, dependendo da área queimada, ou tu faz um enxertia, que tu não pode mexer no curativo de jeito nenhum, aí a gente utiliza uma prometazina, eventualmente endovenosa, que funciona bem. Né? A gente só, em relação ao propranolol, eu só vi realmente usar uma vez lá, e foi uma resposta muito boa que a gente teve com o paciente. E aí, eu até fico às vezes na dúvida de em que momento, né, a gente faz, porque a gente não tem muita experiência lá no uso do propranolol. E aí, vocês usam logo no início ou... Precoce. No primeiro dia? Não, no primeiro dia não. A gente recebe o paciente, começa... Aí, quando começa essa fase já de síndrome de resposta inflamatória, ou quando o paciente já começa com sinais de aquela etapa de febre, que às vezes começa no terceiro, no quarto, no quinto dia já, e que essa febre não é infecção, a gente já começa o propranolol, e aí a gente estabelece tanto a temperatura... A gente usa 2 parâmetros, basicamente, que é a temperatura e a frequência cardíaca, né?
A frequência cardíaca fica como sendo o alvo para a gente otimizando a dose do propranolol. Tá? É assim que a gente faz. E eu acho que o nosso trabalho, assim, o nosso de emergencistas, e uma coisa que está funcionando bem, Ana, é que, assim como o Vitor falou ali em relação a fotos, nós temos um grupo no nosso serviço onde chama HPS Imagens. Nesse HPS Imagens, toda vez que o curativo é aberto, a gente fotografa e vai passando isso dentro do grupo e isso vai ficando registrado. Então, a nossa casuística é bem grande e é tudo absolutamente bem documentado. E eu acho que isso facilita muito na passagem do plantão, quando o colega da noite vai ver, ou às vezes o curativo é aberto no momento que tu não vai estar lá. Então, eu acho que isso é bem legal de ser feito e funciona bem, sim. Isso. Obrigada, João. E a gente não usa anti-inflamatório, tá? Não usa. Certo. Joelma está fazendo um monte de comentário no chat ali. Fala aí, Joelma. Joelma também já vi ela falar bastante de queimado. Mas a nossa experiência aqui, na verdade, o centro de queimados aqui da Unesp, ele fica em outra cidade. Então, o paciente chega para nós aqui e a gente encaminha esse paciente para o centro de queimados. Então, esse monitoramento mais tardio, a gente não faz com tanta frequência, não temos a casuística de vocês, mas, às vezes, a gente assume esses pacientes justamente porque não cabe, né, no espaço que nós temos. E a gente tem a conduta muito semelhante aí do João no escalonamento dos antihistamínicos, do controle do prurido, tá? Gabapentina a gente usa bem precocemente também, assim, ficou um pouquinho mais incomodado, a gente introduz ela um pouco mais precocemente, e o que a gente tem usado, e isso é mais recente, viu, Ana, também estamos pegando mais experiência agora, é a questão do propranolol, né, porque realmente temos visto a literatura reforçar essa capacidade que ele tem de controlar essa síndrome hipermetabólica, ajudar a diferenciar do quadro infeccioso, né, porque aquele paciente vai ficando taquicárdico, febril, e aí sempre o pessoal tem a tendência de entrar com antibiótico e não olhava muito para essa coisa do hipermetabolismo. Então, a gente tem usado como critério isso mesmo. Segundo, terceiro dia, ou quando a temperatura começa a subir, a gente não acha que seja infecção, não há concomitantemente piora das lesões, e ele se sustenta naquela taquicardia, aí a gente começa também com a medicação, né? Então, por isso que eu só coloquei aqui do ladinho, porque estava bem semelhante aí ao que o João estava compartilhando, viu? Mas muito legal, né? Eu acho que do nosso papel aqui de mentores, então, dentro dessa história, né, Ana, é a gente ensinar muito e cobrar muito a questão da área superfície de área queimada, né? Isso. Porque, assim, ó, o que a gente faz? Eu estava falando das fotos e eu acabei me perdendo. Então, é muito comum, quando há uma solicitação de vaga de queimado, a gente pedir para mandarem as fotos. Aí a gente calcula o Parkland, a área, a superfície, e sugere o Parkland. Porque já chegou criança em edema agudo de pulmão, considerado 60% de área queimada, e era 20%. Então, isso é muito... A gente tem que realmente... Acho que esse nosso papel é importante de ensinar e de cobrar muito como que a gente tem que fazer para medir a superfície corporal queimada. Uhum. Isso. Acho que isso eu queria reforçar também, né, João? A gente, da mesma forma, e às vezes não só dos encaminhamentos, né? Como a nossa casuística não é tão grande aqui, esse treinamento tem que ser constante, porque invariavelmente, quando o paciente chega para nós na UTI, então, assim, eu estou no mesmo serviço, né? Na emergência, a gente tem, às vezes, uma tendência de não fazer uma avaliação absoluta dessa superfície, e invariavelmente a gente faz maior, né? Faz maior e aí acaba encharcando o paciente. Acho que reforçar isso de um rigor realmente na análise, não se esquecer de não contar as queimaduras de primeiro grau, né? Sim. Isso é super importante, né? Porque às vezes o pessoal acha que é tudo, né? Não, então, não conta primeiro grau, mede bonitinho, e burn é legal, mãozinha da criança pode ajudar no soma-soma daqui para lá e para cá, mas rigor nessa medida acho que é crucial, né? Isso. A nutrição também é outra coisa que é muito significativa, né? Então, nós já fizemos, o paciente chega no primeiro curativo, se for um curativo que a gente já vai sedar para colocar curativo de longa permanência, a gente já passa a sonda,
nasogástrica para não deixar esse paciente em pausa alimentar, porque sem comida não cura queimadura, né? Então não adianta. Isso. Alguém fez uma pergunta aí, Jorge? Cadê? A Lana está com a mão levantada. Olá, tudo bem? Tudo bom, fica bom. Tudo bem? Licença, gente. Eu comecei a trabalhar recente em unidade de queimados aqui em São Paulo, em São Mateus, e lá tem plantonistas já de longa data, então eu meio que estou aprendendo com eles, e eu sempre fico em dúvida em relação ao uso da albumina. Eu vejo sendo feito com muita frequência em pacientes chocados, mal distribuídos, né? Acho que é da fisiopatologia da queimadura, ter esse extravasamento, então são pacientes sempre mal distribuídos e edemaciados, e eu fico um pouco em dúvida de quando realmente fazer uso da albumina, quando não fazer, as doses certinhas, uma periodicidade, reavaliação, e eu queria saber um pouco da opinião e da experiência de vocês. Então, no último congresso, né, de queimaduras, foi falado muito sobre esse uso de albuminas, né, e cada vez mais, assim, evitando usar, né, evitando usar o quanto menos usar, melhor, mas, assim, até que parâmetros ainda depende, acho que, do contexto, mas a gente tem usado cada vez menos o uso da albumina. Nesse caso, no meu caso, a gente até fez, mas a gente está com a criança agora com albumina de 2 e a gente ainda não fez a albumina. A gente está realmente segurando, a gente está avaliando muito mais o contexto como um todo. Certo, entendi. Não só valores, né? João, aí na UTI. A gente praticamente não usa albumina. Albumina, a gente alimenta o paciente. Porque usar albumina para reposição de albumina baixa, a gente sabe que ela é muito... No dia seguinte, ou na sequência, já não tem mais albumina nesse corpo. Então, se tu tem um quadro mais de choque, uma coisa mais grave... Mas, assim, ó, eu acho que eu conto nos dedos, assim, as vezes que eu prescrevi albumina na UTI. É uma raridade, assim, quase nunca usamos. Perfeito, obrigada. Tem ideia, Ana, qual é a casuística de vocês, mais ou menos, anual, assim, ou não? Ou mensal, sei lá? Eu até perguntei ao chefe, né, Dr. Marcos, mas ele não conseguiu me entregar esses dados. Mas é alta. Muito alta. Nós somos um centro, né, de referência aqui de Pernambuco, e até pacientes também da Bahia vêm para a gente. Né? Deve ter muito, então. Muitos mesmo. A nossa é em torno de 60 a 65 queimados anual, assim. A gente é mais. Ele disse para mim. Ele falou um dia desse, que eu fiquei impressionada. É muito mais. É muito. Tem uma pergunta no chat, vocês viram? Cadê? Choque elétrico. Diz aí qual é a pergunta. História de choque elétrico leve, o famoso encostou o dedo na tomada e chega com 0 sintomas e 0 lesão. Deixa a observação quanto tempo? Pede todos os exames igual? Nesse caso, não. Leve? Não. Lá a gente não faz, não. Os dedinhos na tomada, não precisa se incomodar. Mas pouquinho, não teve nada, nenhum sintoma. A gente lá não... Já vi casos que não fica. De preferência, nem leva, né? Nem leva, isso. No dedo na tomada, nem leva emergência. Não. Se for bem pequenininho, não precisa. Mas agora, sempre é importante, o choque é que a gente veja a entrada e a saída, né? Isso é importante, né? Porque a gente tem que... Esse é um queimado que a gente tem que respeitar muito, né?
queimadura de choque elétrico sempre tem uma consequência maior, assim, sempre tem que ficar de olho. E a gente pega muito esses meninos que empinam pipa e se queimam no poste. Impressionante. E a gente, recentemente, eu estou com um paciente que começou a época de São João aqui, então a bomba estourou no dedinho dele, ele perdeu os 3 dedos, né? Então a gente já começa a sentir a festa junina, né? Na unidade de queimadas. Fogo. Posso falar mais uma coisinha, Joca? Eu sou muito metido por isso. O que eu só queria também falar, uma coisa que eu acho muito, mas muito importante no queimado, é o atendimento multidisciplinar. Sim. Porque o queimado, assim, precisa muito da nutricionista, ele precisa muito do fisioterapeuta, precisa muito do psicólogo, porque esses pacientes, em geral, têm um tempo de hospitalização mais prolongado, né? No nosso serviço, a gente tem psiquiatra que nos ajuda, então a gente não retarda muito em medicar as crianças quando está na fase que tu não tem bem previsão de alta, porque eles ficam muito perturbados em função de muitas intervenções, né? Cada curativo a gente também utiliza midazolam e ketamina, a gente usa muitas, e aí eles acabam ficando, daqui a pouco estão aditos à morfina. Então, a gente precisa muito de uma equipe multidisciplinar, e eu não sei se aqui no grupo, na aula, tem equipe multivendo, mas eu considero uma das patologias que é absolutamente fundamental. Nós temos uma reunião clínica toda quarta-feira no serviço, que ele realmente é uma reunião com equipe multidisciplinar. Então, a gente passa de paciente em paciente, o nutricionista, o fisioterapeuta, o psicólogo, para a gente conversar, né, sobre cada paciente. É muito importante, realmente, a equipe multidisciplinar. E a fisioterapeuta, ela está o tempo todo junto da gente no nosso serviço. Está lá no lugar do curativo para ver a posição onde vai colocar o membro, como é que vai ficar, né? É extremamente importante. É muito bom escutar vocês que têm essa experiência larga, assim, com queimados, né? Porque é uma coisa muito desagradável para quem... A queimadura é uma coisa que choca todo mundo, né? Tanto que a gente não quer nem botar as fotografias na apresentação, porque não é uma coisa bonita de se ver, né? Todo mundo, quando fica com alguma lesão, a gente fica com uma lesão escondida, o queimado fica com uma lesão exposta, né? Para o resto da vida, conforme o local. Isso traz uma coisa a longo prazo. Então, esse é papo de quem, como eu, não trabalha mais com queimados, aliás, trabalhei muito pouco, mas a gente é pediatra, né? E aí, sendo pediatra, tem essa história toda, acho que foi muito bem lembrado pelo João, a história do multidisciplinar, multiprofissional, mas o pediatra tem um papel muito interessante na prevenção disso tudo também, né? Então, alguns locais, assim como tem as festas juninas, assim como tem a pipa, né? Eu gosto muito de pandorga, aqui a gente chama de pandorga, né? Na praia, onde não tem, mas assim, não só as festas juninas, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muito chimarrão e churrasco, né? Então, a gente tem 2 elementos que são muito importantes. As lareiras, essas lareiras agora que está se fazendo com álcool, isso é quase uma coisa criminosa com a criançada, né? Porque o álcool está ali queimando na sala, vira tudo, né? Aí tem os aglomerados, aquela coisa de botar numa latinha de cera, um foguinho para tomar banho, aquelas confusões todas. A gente tem muitas histórias contadas, né? E explosão de álcool para fazer churrasco no fim de semana, assim, o sujeito joga o álcool para pegar fogo no carvão, na lenha, e simplesmente a chama vem e explode a garrafa na mão do sujeito, no rosto, né? Então tem muitas coisas muito feias, muito graves, assim, de se ver. Então o legal é de ter essa perspectiva de vocês que, olha, mesmo quando é grave, a gente tem uma perspectiva boa, as infecções são muitas vezes hospitalares, a gente hoje alimenta mais do que coloca albumina, do que faz, então acho muito interessante, mas sempre na perspectiva de que nós, pediatras, a gente tem um papel muito importante desde o consultório, né? De avisar nossos pacientes, assim, não dá para deixar a criança sozinha, né? Não tem como. Churrasco, longe, é o pai que faz, né? Vai na casa do João, que faz um churrasco maravilhoso, convida a gente todo domingo para ir lá. Então, eu acho assim muito bom. Eu considero alguns vilões do queimado.
Aqui no nosso meio, acender fogo de churrasco é uma das grandes casuísticas das queimaduras por fogo, e agora, nessa época, as lareiras ecológicas. Essa é a pior coisa que já inventaram. A gente tem tido muitos acidentes com lareiras ecológicas. E nas escaldamentos, o nosso concurso são as jarras elétricas, chaleiras elétricas, são assim os mais frequentes, né? E aquela queimadura que tu mostrasse ali de pezinho do nenê, que eu também não entendo o que acontece, as pessoas vão preparar o banho da criança, em vez de colocar a fria primeiro para depois a quente, coloca a quente e vai buscar a fria. E aí o bebezinho se queima ali. Mas assim, chaleira elétrica, lareira ecológica e churrasco são os ao concurso. O último grande queimado que chegou aqui para a gente, com 40% da superfície queimada, o acidente aconteceu numa cerimônia religiosa. Eles tinham lá uma fogueira no meio e foram jogar alguma coisa para amplificar o calor da fogueira. Foram 15 pessoas que sofreram queimadura e a criança mais grave chegou para nós com 40% da superfície. Então, assim, as histórias são dramáticas, né? Como o Joca falou, é tudo muito dramático. E, assim, o paciente precisa desse suporte e eu digo para vocês que nós também, né? Porque realmente a equipe fica muito abalada, é muito feio de ver, né? A dor, muitas vezes, dependendo do nível de queimadura, é lancinante, é muito triste ver a criança sofrendo muito de dor quando chega, né? Então, a gente tem tentado muito aqui no município trabalhar com a questão da prevenção, a gente faz... eu tenho uma liga aí de extensão para prevenção de acidentes nas escolas, a gente treina professores, a gente treina os adolescentes, então acho que a palavra é essa, né, porque depois que acontece realmente é muito dramático, né? Queimadura é uma coisa chata para mim, meu pai e minha mãe se queimaram em momentos diferentes, né, e a mãe de criança e o pai, eu fui o culpado pela queimadura dele. E aí, então, assim, eu me lembro que eu parei de trabalhar ali na UTI, que o João agora é chefe, lá no Moinhos, porque eu peguei um grande queimado lá, de rosto, e na hora de intubação, João, a minha mão escorregava no rosto da criança, ia tirando a pele, aquilo ali para mim foi, assim, catastrófico, assim, exato, não quero mais. Acabou contigo, acabou. Não quero mais esse negócio aí, né? Então foi... literalmente. Não tenho boas lembranças dessas. Eles perdem a pele, realmente, é um horror. Muito difícil. A equipe, isso que a Jama falou é interessante, né? Porque a equipe é muito mexida, né? Eles até vão acostumando, tô pensando na enfermagem, né? Eles até vão acostumando e fazem aquilo rapidinho, né? Ana, no teu serviço deve ser assim, os curativos não são demorados, deve ser um curativo absolutamente dinâmico, né? Isso. E tanto é que quando vai para uma unidade que não tem isso, é um caos, porque daí o curativo leva 2 horas. Isso. Mas a equipe de enfermagem precisa de suporte também, porque é bem difícil, assim, é bem complicado. Isso. Lá é curativo num lado, a limpeza de um lado, o curativo fazendo do outro, e segue, sai. Rapidinho. A gente, em média, fazem 50 curativos por dia. Nossa! É porque criança e os adultos, né? Aí, em média, 50 curativos por dia. É muito curativo. É muita coisa, muita coisa. Muito bom, né? Esse bate-papo foi excelente. A Ana capitaneou, gerenciou, e aí essa troca de experiências não foi excelente. Obrigada, João, obrigada, Joca, Ana, doutora Ana, né? Nossa convidada, muito obrigada, viu? Obrigada também, pessoal, muito obrigada. Não sei se a Luciana vai entrar lá da Eu acho que não. Eu acho que ela está na quermesse. Quermesse, dançando. Agora é contigo, Jota. Agora é comigo nada. Vocês que fizeram toda essa apresentação espetacular, foi um dos dias que mais teve gente acumulada nesse nosso reinício. É verdade, foi muito legal. Muito bom. Obrigado mesmo, Ana e João. Obrigada. Aprendi muito também. Essas trocas são muito boas, né? Isso, muito bom. É isso aí. Vou perder o medo do propanolol. Isso, acho que vale a pena. Vai gostar, pode perder. Obrigada. Ei, João, a mulher trabalha com queimado, faz 60 curativos por dia e tem medo do propanolol. Propanolol, uma coisinha.
Essa vida é ingrata mesmo, né? Então tá. Certo, moçada? Daqui a Obrigado, pouco gente. estamos de novo. Obrigada. Vai, obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.